filmes em que eu vi mais recentemente sobre o fim do mundo que eu gostei, foi dirigido por aquele cineasta americano de origem indiana, o M. Night Shyamalan, que fez o Sexto Sentido, o Corpo Fechado, A Vila. Ele fez esse filme recentemente, acho que tem uns 3 anos, 2 no máximo, 3 no máximo, chamado O Fim dos Dias ou O Fim dos Tempos, em que as pessoas, assim, de repente começam a se matar, ou assim, perdem todo e qualquer instinto de preservação, e aí, de maneira que parece epidêmica, as pessoas vão se matando, se atirando dos prédios, né, se matando com arma de fogo, e parece que tudo tem a ver com uma certa ventania que vai atingindo as cidades, vai varrendo as cidades nos Estados Unidos e vai deixando esse rastro, assim, todo mundo se matando, se matando, se matando. É um filme apocalíptico, né, de fim do mundo mesmo. E eu acho bem interessante esse filme. Até teve um amigo meu que chegou a comparar esse filme com Os Pássaros, do Hitchcock. Eu achei também que pode ser feito um paralelo, né? Os Pássaros também é um filme em que você tem aí uma espécie de certa maneira, está dentro daquela tradição dos filmes de revolta da natureza, né? Que a natureza se volta contra o homem ou contra a civilização e começa a destruir, aí você tem uma espécie de apocalipse, né? E agora, Os Pássaros, bom, é uma obra-prima mesmo, né? E o problema que eu vejo nesse filme do Shyamalan ele poderia talvez ser bem melhor se ele tivesse se encerrado na sequência em que o protagonista, né, tá com a moça e uma criança e eles têm que deixar uma casa que está na iminência de receber uma lufada do tal vento que pode ser responsável por essas mortes, né? E aí eles vão e saem, de fato, deixam o abrigo, né, e vão para o espaço externo, vão ficar sujeitos ao vento. Mas o problema que eu acho é que o filme tem uma espécie de epílogo explicativo que explica tudo aquilo como um fenômeno. Inclusive é usado um programa de notícias de TV, com um repórter explicando que o fenômeno aconteceu por conta, sei lá, de uma substância química que propagada no ar por plantas e essa explicação, de maneira assim tão cartesiana, e depois tudo voltar ao normal, reestruturar tudo como se aquilo tivesse sido um simples hiato, né, de civilização, eu achei que enfraqueceu bem o filme. O filme poderia ter terminado antes, e eu acho que não só ele, vários filmes podem terminar antes, e com isso eles seriam bem melhores se tivesse terminado antes, mas existe até uma exigência de mercado de você fechar filmes, né, dar esse fechamento explicativo que eu acho que compromete muitas vezes, né? Mas esse é um filme que, tirando essa parte, eu gosto, né? Acho bem interessante. Tem algumas sequências memoráveis, como a do pessoal, dos trabalhadores que caem do prédio, ou mesmo a sequência de vários suicídios com uma mesma arma de fogo, é bem interessante, cinematográfico. Eu acho que é um filme digno de nota, né? E ele derrapa no final, por conta talvez desse excesso de explicação, né? E de toda maneira ele chega a ensaiar um certo interesse na relação dessas pessoas com um fim de mundo, uma catástrofe iminente. Eu acho que isso que é o mais interessante nos filmes que exploram esse tema aí, como por exemplo o Sacrifício do Stalker, o Sacrifício do Tarkovsky tem um episódio do Godard, naquele Rogopag, que também é sobre um casal de namorados na iminência de uma catástrofe nuclear, e filmes nessa linha, Feio Safe, do Sidney Lumet, que explora esse tipo de controvérsia, né? Mas totalmente, ou aquele On the Beach, que é um filme também de Stanley Kramer, bem interessante. São filmes que tratam da catástrofe interna ou social que uma catástrofe nuclear ou de ordem natural pode causar, mas não tão centrados no espetáculo puro e simples dos fogos de artifício, né? Então eu prefiro esse tipo de filme, né?